programa Ilumina. O programa de hoje ilumina. Fala com vocês a pastora Ana Lúcia Lima. Então, hoje o tema é os dons espirituais. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é fiel em todos os tempos. Existem situações na Bíblia que é um contexto geográfico, daquele povo, daquele tempo, um contexto cultural, e existe algo que Paulo, Pedro, Tiago, João, todos os discípulos, eles nos trazem um ensinamento sobre a realidade do reino de Deus, no qual nós temos acesso. Paulo fala sobre os dons espirituais, por exemplo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. E a palavra de Deus, ela é imutável, infalível. E porque eu não falo em línguas estranhas, isso não quer dizer que não exista o dom espiritual. Também existe a consciência que nem todos falam em línguas estranhas. Isso é um dom. Nós podemos buscá-lo, Nós podemos sim ter os dons que vão ser usados na igreja. E eles são irrevogáveis, são infalíveis. Nós podemos dizer que Deus nos deu e está conosco. Uns buscam com afinco, com dedicação, para que aflore, para que possa desfrutar dos dons, porque é como um presente de Deus para nós, E no versículo 30 diz assim: tem todos dom de curar? Todos falam diversas línguas? Interpretam todos? Então ele está perguntando se todos fazem isso, querendo dizer que não, que nem todos falam línguas estranhas, nem todos interpretam línguas estranhas, nem todos profetizam, nem todos têm o dom de curar. Mas isso não quer dizer que não haja. E ele fala também sobre os dons que nós podemos ter e a função de cada um. No capítulo 12, ele explana claramente isso, e às vezes as pessoas se confundem por ser pastores, por serem bispo, doutores da palavra, por conhecerem a palavra, por serem pessoas de oração e não ter os dons, e devem pensar assim: se eu busco a Deus, se eu tenho comunhão com Deus, se eu tenho o Espírito Santo e eu não falo em línguas, é porque não é para o tempo de hoje. Nós não vamos julgar a experiência de outras pessoas pelas nossas experiências. Como existem pessoas que, por falar em línguas, por ter o dom de profetizar, de curar, achar que todos devem ter. Não, está bem claro no capítulo 12, Paulo fala sobre os dons espirituais com uma certa revelação profunda de que nem todos têm, nem todos vão ter. Uns naturalmente vão ter, outros vão buscar, e isso agrada a Deus. Mas a igreja de Cristo, que é um povo salvo, lavado e remido pelo sangue de Cristo, eles têm a salvação. Nós não podemos confundir dons com salvação. E o mais ainda, saber que por ser salvo, nós podemos ter dons, mas isso não quer dizer que quem tem dom vai ser salvo. Porque Jesus mesmo fala que muitos naquele dia dirão: eu não profetizei no teu nome, eu não curei no teu nome. E ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, vós que praticai a maldade. Então, dom não é garantia de moradia no céu, de termos entrada no céu. É o sangue de Jesus Cristo, o nome de Jesus, o sacrifício de Cristo é quem nos dá acesso ao céu, a nossa salvação. Agora, a escadinha para o céu são o fruto do Espírito. O que você pensou? Profecia? Não, não é profecia. Doutor da palavra? Não é você que conhece a palavra, um teólogo. Isso também não dá garantia do céu. Mas eu tenho um dom de cura. Não dá garantia do céu. O fruto do Espírito é para nós exercitarmos o nosso cristianismo.
E Paulo é bem claro sobre isso. Será o nosso próximo vídeo. Vamos falar sobre o fruto do Espírito, que todo cristão deve ter, tem que praticar, tem que extrair de si o fruto do Espírito. Os dons espirituais é para todos, mas isso não quer dizer que todos têm que ter. Já o fruto do Espírito, todo cristão tem que ter. Vamos dar atenção à palavra de Deus e entender o que é que Paulo está nos falando, a vontade do Pai. As igrejas pentecostais são bênção, sem dúvida nenhuma. São igrejas que incitam muito a oração, a busca do Espírito Santo. Mas não quer dizer que é uma igreja que é a que a gente tem que copiar. Não, a igreja que nós congregamos é uma igreja que tem que orar a Deus para saber a sua função, o seu funcionamento. Existem igrejas tradicionais, o qual o pastor não teve o batismo com o Espírito Santo, é o qual nós falamos, o batismo com o Espírito Santo, que é diferente de ser cheio do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo tem diversificações de dons. E por o pastor não falar em línguas, não quer dizer que ele não tem o dom da palavra. Entendeu? O mestre da palavra, ele tem dom, porque no versículo 28 fala sobre isso também. São todos doutores da palavra, não é doutor de operação, de médico, não. São doutores da palavra. São todos que fazem milagres, aí sim, milagres, maravilhas em outra interpretação. Igrejas que vão funcionar em dons, às vezes são mal interpretadas também. Ficam falando que são igrejas que estão misturando com culturas africanas, por um exemplo. Não. O diabo, ele sempre tem as suas artimanhas, mas um povo de Deus se conhece quando ela é pela palavra de Deus, ela vive pela palavra. Então a gente não pode julgar um irmão ou uma igreja por algo que nós não temos um entendimento, porque às vezes a gente olha algo e acha assim, não, isso aí tá estranho para mim, mas isso não quer dizer que não está na Escritura, isso não quer dizer que não vem de Deus. Então temos que ter muito cuidado para não julgar um irmão, para não julgar uma igreja, uma instituição. Quando eu falo igreja, é uma instituição. Existe só uma igreja, que é a igreja de Cristo. Mas Jesus, no livro de Apocalipse, quando ele está se tratando de uma instituição que está num lugar, ele diz, escreve ao anjo da igreja que está em tal lugar. Entendeu? Então, a igreja somos nós, a igreja é uma instituição. Podemos sim chamar uma instituição em um lugar onde congregamos junto com os irmãos de igreja. Sim, e nós também somos igreja. A palavra do Senhor, ela é bem clara, basta que a gente com o coração aberto e com uma mente ligada no céu, possamos entender o que Deus está falando conosco. Sobre os dons, busca. Por quê? Porque Paulo também fala sobre falar em línguas, que um visitante chega e não vai acrescentar em nada na vida do visitante, mas ele diz que vai acrescentar na minha vida, porque eu edifico a mim mesmo e em mistério falo com Deus. Se Paulo está dizendo que eu falando em língua falo com Deus, qual é o teólogo que vai dizer que Paulo está errado? Existe quem diga, né? Quem se atreve a dizer que não devemos falar em línguas. Isso é um particular de cada pessoa. Mas, sobre a igreja, Paulo diz, se na igreja, num culto aberto, eu entendo quando Paulo diz assim, se nós na igreja estamos falando em línguas, chega um visitante, em que vai edificar aquele visitante? Então, é o que nós chamamos de culto de portas abertas. Mas nós podemos fazer uma vigília só com os irmãos e ali falar em línguas. Podemos sim, porque o meu irmão não está dependendo do que eu estou falando. Estamos cada um orando e buscando a Deus pessoalmente, apesar de juntos. E aí eu posso sim falar em línguas, eu posso falar em mistério, eu posso profetizar também. Só que quando ele fala assim, um culto de portas abertas, onde vai haver visitante,
Ele vai chegar neste lugar e vai dizer, são loucos, eu não estou entendendo nada que está falando. Então ele diz, do que vai edificar na vida desse visitante? Ele diz, é melhor que fale em línguas, entendível. Ou, se alguém fala em línguas, que haja interpretação de línguas, que também é outro dom. Então, nós temos que entender, irmãos, que tem o contexto para o que Paulo está falando. Não é que nós não devemos falar em línguas porque outras pessoas não entendem. Devemos sim, porque vai edificar-nos a nós mesmos e nós vamos falar com Deus. Se nós estamos numa vigília, se nós estamos entre os irmãos, em um culto, entre irmãos, podemos ter essa liberdade de falar em línguas, porque meu irmão não vai estar querendo ouvir de mim algo para lhe edificar. Agora, se um pastor, um pregador, um ministro da palavra, um professor, alguém que está lendo a palavra, isso já é uma profecia. Já é um ensinamento, é Deus falando conosco. Então, se alguém está lendo a palavra, devemos ter reverência e o cuidado de ouvir a leitura e o que está explanando, o que Deus está falando através daquela pessoa. Então, a gente não vai ficar falando em línguas porque Deus está falando. Como é que eu vou ouvir Deus falando se ao mesmo tempo eu estou falando? Então vamos ficar de silêncio para ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus está falando através desse irmão, através dessa irmã. E quando eu estou sozinha, eu posso falar em línguas também. Eu posso também edificar a mim mesmo e estar falando com Deus em mistério. Mesmo que eu não entenda, o meu espírito se edifica. Entendeu? Então a palavra de Deus não tem dúvida. Eu quero que você busque a palavra, leia no 1 Coríntios capítulo 12 sobre os dons espirituais e ora a Deus. Ora a Deus que Deus vai responder as suas dúvidas e o Senhor vai, quem sabe, através desse vídeo, através dessa mensagem, você já está tirando algumas dúvidas sobre isso. Não é verdade? Então, vamos orar? Vamos orar sobre a palavra, vamos orar sobre as suas dúvidas, sobre os seus desejos, sobre as bênçãos e sobre interceder por alguém. Pai, no nome de Jesus, aqui estamos na Tua presença mais uma vez com a Tua palavra, que nos edifica, que nos consola, que nos conforta, que nos exorta. Obrigada pela palavra. Muitas vidas perderam a sua própria vida, sangue derramado, para que nós hoje tivéssemos a Tua palavra em nossas mãos. Senhor, nós Te agradecemos e sabemos que cada um deles que fizeram essa obra maravilhosa para que a Tua palavra chegue até nós, hoje estão contigo, regozijando, Senhor, do que Tu prometeste, o descanso e a paz que os salvos têm. Quero pedir, Senhor, por aqueles que estão nos ouvindo agora. Essa pessoa que está vendo e ouvindo esse vídeo, que Tu esteja abençoando, guardando debaixo do Teu sangue, Jesus, no Teu poder e da Tua glória. Blinda a sua mente. E eu repreendo todo espírito de dúvida, todo anseio, toda ansiedade, todo questionamento que seja respondido a seu tempo. No nome de Jesus. Senhor, dai força para que esse irmão, essa irmã que está ouvindo agora esse vídeo, ela tenha desejo de Te buscar e aprender mais de Ti. Que tenha também desejo de buscar os dons, porque Paulo diz que os dons é para a edificação da igreja. E para que Tua igreja seja edificada, que mais e mais pessoas desejem os dons espirituais. No nome de Jesus, Pai. Guarda a sua família, guarda cada membro da sua família. Senhor, eu peço por essa pessoa que ela está pensando agora, que Tu conhece e sabe quem é. Liberta, salva, cura, faça a obra completa. No nome de Jesus eu peço. Visita nos hospitais, nos manicômios, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, vai nas ruas, Senhor, vai nos lares, faça a Tua obra, Pai. Eu também peço pelos missionários,
Tenha misericórdia dos missionários, dai força, dai perseverança, persistência na obra, Senhor. Que a tua graça que nos basta seja sobre ele. No nome de Jesus, abençoa essa pessoa que também está nos ouvindo. Abençoa a sua vida, abra a porta, dê vitória, supra as suas necessidades, dê saúde, Senhor. E acima de tudo, acrescenta a fé. No nome poderoso de Jesus, eu te peço, já te agradecendo, Senhor, com ações e graça. Agradecida, Senhor, pela obra maravilhosa que tu estás fazendo e vai fazer. No nome de Jesus. Amém. Que bom. Sejamos luz. Que possamos iluminar onde estivermos. Ilumine aonde você for, aonde você estiver. Seja luz. Que Deus te abençoe. No nome poderoso de Jesus. Amém.